O que será que Bill Gates e Jeff Bezos têm em comum? A resposta mais fácil seria dizer que eles são bilionários, fundadores de gigantes como Microsoft e Amazon, e estão sempre no topo das listas das pessoas mais ricas do mundo. Só que tem uma coisa sobre esses dois que pouca gente conhece. Ambos são donos de uma quantidade impressionante de terras. Isso mesmo, Gates, o criador da Microsoft, é o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos, e Bezos, o fundador da Amazon, já acumula milhares de hectares no Texas. E o mais curioso é que Gates e Bezos não estão sozinhos nessa. Outros bilionários, como Ted Turner e George Soros, também estão investindo pesado no campo, acumulando terras ao longo de várias regiões e fazendo parte de uma corrida pelo ativo mais básico e valioso de todos, a terra. A questão que fica é: o que esses titãs dos negócios, que fizeram fortuna em setores tão diferentes, estão enxergando na posse de terras? Seria uma forma de diversificar o patrimônio ou existe algo ainda maior e mais estratégico por trás? Se você ficou curioso para entender por que os donos das maiores fortunas do mundo estão investindo no campo e o que isso pode significar para o nosso futuro, então vem com a gente, porque esta história é inacreditável. A terra, um recurso tão antigo quanto valioso, está se tornando cada vez mais disputada. Com o aumento da população mundial e a expansão das cidades, a área disponível para a produção agrícola tem diminuído rapidamente. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a terra agrícola per capita no mundo tem encolhido a cada década, enquanto a população global já ultrapassa os 8 bilhões. A pressão por alimentos, matérias-primas e espaços de cultivo tem se tornado um verdadeiro desafio, pois, além da escassez, o solo vem se desgastando de maneira alarmante. Em países que não possuem terras suficientes para suprir sua demanda interna, a situação é ainda mais complicada. Nações como Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes importam boa parte dos alimentos consumidos, pois têm pouca terra cultivável ou climas desfavoráveis para a agricultura. Isso faz com que regiões férteis se tornem valiosas e cada vez mais caras. No Brasil, por exemplo, o valor das terras agrícolas cresceu significativamente nos últimos anos. Segundo diversas reportagens, o valor do hectare praticamente dobrou em anos e deve continuar subindo. Mas a importância da terra vai além do valor financeiro. Possuir terra significa controlar recursos vitais, como a produção de alimentos, a água e até a preservação da biodiversidade. Com a terra se tornando um recurso escasso e estratégico, alguns bilionários que tradicionalmente construiriam suas fortunas em setores urbanos e tecnológicos enxergaram uma oportunidade: investir em um ativo que, diferentemente dos outros, tende a valorizar com o tempo e oferece algo ainda mais valioso do que dinheiro. E é aí que entra o interesse de alguns dos homens mais ricos do mundo. Ao comprarem vastas áreas de terra, eles garantem não só o controle sobre o recurso finito, mas também uma posição de influência na produção de alimentos e recursos naturais, o que se torna um poder estratégico de longo prazo. Então, quem são esses bilionários que estão comprando terras ao redor do mundo? E o que será que eles esperam colher desse investimento a longo prazo? Além de seu legado no setor de tecnologia com a Microsoft, Bill Gates também se destacou em um campo bem diferente: a agricultura. Conhecido por transformar o setor de tecnologia, Gates fundou a Microsoft em 1975.
revolucionando a forma como o mundo usa computadores e, ao longo das décadas, tornou-se um dos homens mais ricos do planeta. Mas, em anos recentes, ele também chamou a atenção ao se tornar o maior proprietário individual de terras agrícolas dos Estados Unidos. Hoje, Gates possui mais de 269 mil acres, uma área que supera a cidade de Nova York. Sua empresa de investimentos, a Cascade Investment, foi a responsável pela compra de terras em estados como Louisiana, Arkansas, Arizona e Nebraska. Com o controle dessa imensa extensão, Gates não atua diretamente no campo, mas arrenda as terras para agricultores locais. Nessas propriedades são cultivados diversos produtos, incluindo milho, soja e batata, além de outras culturas de importância econômica e alimentar. Gates vê essas propriedades como uma forma de garantir que a agricultura do futuro seja mais eficiente e sustentável. Por meio de suas terras, ele também investe em pesquisas e tecnologias que buscam reduzir o uso de água e aprimorar a produtividade das sementes. Para Gates, a agricultura precisa evoluir para atender uma demanda mundial crescente, e ele acredita que inovações tecnológicas são fundamentais para uma produção sustentável e capaz de enfrentar os desafios climáticos que se intensificam a cada ano. Assim como Gates, Jeff Bezos também deixou um legado impressionante no setor de tecnologia. Fundador da Amazon, Bezos começou com uma livraria online em 1994, que se transformou na maior empresa de comércio eletrônico do mundo. Com o sucesso da Amazon, ele não só se tornou bilionário, mas diversificou seus investimentos para outras áreas, incluindo projetos de exploração espacial, com a criação da Blue Origin. Mas outro investimento notável de Bezos tem sido na aquisição de terras. Hoje, ele é dono de cerca de 420 mil acres em todo o território dos Estados Unidos, o que o coloca entre os maiores proprietários de terras do país. No Texas, Bezos possui uma fazenda produtiva de 165 mil acres, onde se cultiva milho, uma cultura de grande relevância no agronegócio americano. Além disso, ele possui outras propriedades que são mantidas principalmente como reservas ou áreas para futuras iniciativas e não geram produção agrícola direta. Embora parte de suas terras não seja destinada ao cultivo, a imensa extensão que ele acumulou reflete seu interesse em adquirir ativos duradouros e estratégicos. Bezos também criou um fundo especial para práticas agrícolas sustentáveis, no qual já investiu mais de US$ 1,5 bilhão. Esse fundo se concentra em apoiar tecnologias que possam reduzir os impactos ambientais da agricultura tradicional, financiando pesquisas e métodos inovadores que busquem preservar o solo, poupar a água e melhorar a eficiência energética na produção de alimentos. A visão de Bezos, ao que tudo indica, vai além da simples posse da terra. Ele enxerga um potencial transformador na agricultura sustentável, vendo nesse setor um investimento no futuro. Enquanto Bill Gates e Jeff Bezos são nomes mundialmente conhecidos, John Malone é um bilionário menos famoso, mas com um patrimônio e uma trajetória de sucesso que também impressionam. Malone construiu sua fortuna no setor de mídia e telecomunicações, onde liderou a expansão da Telecommunication Inc., conhecida pela sigla TCI, e transformou a empresa na maior operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, antes de vendê-la para AT&T em 1999. Com um patrimônio estimado em cerca de US$ 9 bilhões, ele é considerado uma das figuras mais influentes no setor de mídia, tendo sido apelidado de Czar do Cabo, por seu papel na consolidação de empresas de telecomunicações.
Além de sua trajetória nos negócios de mídia, Malone investiu fortemente em terras. Ele possui cerca de 2.200.000 de acres, distribuídos em estados como Colorado, Wyoming e Maine, o que equivale a um território semelhante ao de Porto Rico. Essas terras são majoritariamente destinadas à pecuária e ao manejo de florestas, com áreas dedicadas ao pasto de gado e ao cultivo de madeira. Diferente das propriedades agrícolas de Gates e Bezos, as terras de Malone têm foco na produção pecuária e na silvicultura, setores em que ele também aplica métodos de preservação ambiental. Os investimentos de Malone em terras refletem sua visão de diversificação de patrimônio, garantindo recursos naturais em setores essenciais e criando um portfólio com ativos que oferecem estabilidade a longo prazo. Outro nome de peso que também entrou para o setor de terras é o investidor George Soros. Conhecido globalmente pelo sucesso no mercado financeiro, Soros construiu sua fortuna à frente do Soros Fund Management, um dos maiores fundos de hedge do mundo. Mas um dos episódios mais famosos de sua trajetória aconteceu em 1992, quando ele especulou contra a libra esterlina e apostou na desvalorização da moeda, o que fez com que o Banco da Inglaterra tivesse prejuízos bilionários e rendeu a Soros cerca de $1 bilhão em um único dia. Nos últimos anos, Soros diversificou seus investimentos adquirindo terras agrícolas, principalmente na Argentina. Ali, ele possui vastas propriedades voltadas para o cultivo de soja e milho, commodities que representam uma grande parte das exportações argentinas e são essenciais para o mercado internacional de alimentos e de biocombustíveis. Esses investimentos refletem a crescente procura de investidores por ativos tangíveis e produtivos, como as terras agrícolas, que podem oferecer segurança e valorização a longo prazo. Outro investidor lendário que ampliou suas aquisições para o setor de terras é Warren Buffett. Considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, Buffett é famoso por seu trabalho à frente da Berkshire Hathaway, conglomerado que administra desde 1965. Conhecido como o Oráculo de Omaha por sua habilidade de identificar investimentos promissores, Buffett construiu sua fortuna principalmente investindo em ações de empresas americanas. No entanto, nos últimos anos, ele também começou a direcionar parte de seu capital para a compra de terras agrícolas, atraído pela possibilidade de renda estável e de proteção contra a volatilidade dos mercados financeiros. Mas quais são os riscos de um pequeno grupo de bilionários concentrarem a posse de tanta terra? A concentração de terras nas mãos de alguns dos maiores bilionários do mundo levanta questões complexas e preocupantes. Quando áreas tão vastas e produtivas estão sob o controle de um grupo restrito, surgem implicações que vão além da esfera econômica, impactando a segurança alimentar, a economia rural e até o equilíbrio ambiental. O controle de terras agrícolas, por exemplo, significa o controle sobre uma parte significativa da produção de alimentos e das reservas de água e recursos naturais que essas áreas abrigam. Isso coloca uma questão essencial: quais são os riscos para a sociedade se esses recursos ficarem cada vez mais concentrados? A posse de grandes extensões de terras por indivíduos e fundos de investimento pode resultar em uma produção agrícola orientada exclusivamente pelo lucro, com menos atenção às necessidades locais e à preservação de práticas agrícolas sustentáveis. Por exemplo, os donos dessas áreas podem decidir priorizar monoculturas lucrativas, como soja e milho, que frequentemente necessitam de alto uso de insumos químicos e podem contribuir para o esgotamento do solo.
Além disso, em tempos de crise, esses proprietários podem ditar os preços e até limitar o acesso a certos alimentos, especialmente se o foco for atender o mercado externo e não as demandas internas de cada país. Outro ponto importante é a ameaça à diversidade e à autonomia das comunidades rurais. À medida que terras são compradas por grandes investidores, pequenos agricultores podem enfrentar dificuldades para competir e expandir suas atividades. Em muitos casos, esses produtores são pressionados a vender suas terras para investidores que oferecem altos preços, mas que, uma vez no controle, podem alterar o uso da terra sem considerar as necessidades locais. A substituição de pequenos produtores por grandes proprietários também enfraquece as economias rurais, que dependem dos pequenos negócios e da agricultura familiar para gerar emprego e sustentar a economia local. No plano ambiental, a concentração de terras levanta preocupações sobre a questão dos ecossistemas e a preservação da biodiversidade. Grandes investidores podem adotar práticas de cultivo intensivo e técnicas que priorizam o rendimento máximo, mas que nem sempre respeitam as limitações naturais do solo e dos recursos hídricos. Isso pode levar a um aumento no desmatamento e no uso de pesticidas e fertilizantes, colocando em risco a fauna e a flora locais, além de contribuir para o aquecimento global. Assim, enquanto a compra de terras por bilionários como Gates, Bezos, Soros e Buffett pode ser vista como um investimento sólido e estratégico, o controle desses recursos em tão poucas mãos levanta questões fundamentais para o futuro. Afinal, o que acontecerá com a segurança alimentar, o meio ambiente e as comunidades rurais quando o acesso a esses recursos vitais estiver sob o comando de um número cada vez menor de pessoas? E aí, o que você acha desse cenário onde cada vez mais terras estão concentradas nas mãos dos bilionários? Acha que isso pode representar um problema para o futuro? Comenta aqui embaixo, estamos curiosos para saber sua opinião. Para quem acompanhou o vídeo até aqui, o nosso muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo do canal Inacreditável.